Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje temos a honra de apresentar a palestrante desta noite, Zenaide Simões. Ela que é trabalhadora da AMEN, atua como coordenadora de grupos de estudos e grupos mediúnicos e também trabalha no diálogo fraterno. Hoje ela nos traz o tema Eu Vim para que tenhais vida. Então eu convido a palavra, Zenaide, por favor. Muito boa noite. Que Jesus, em sua misericórdia e bondade, possa nos abençoar, possa nos inspirar, nos conduzir adequadamente os pensamentos, os raciocínios, a fim de bem compreendermos a sua mensagem. Neste mês de dezembro, onde se convencionou a comemoração do seu natalício, para nós faz-se sempre muito importante, então, homenageá-lo com os seus ensinos, rememorando os seus ensinos. Entendemos que, por ter sido a sua missão maior entre nós, é uma forma adequada de homenageá-lo neste mês, na data que se aproxima do seu natalício. Entendendo a amplitude do conceito de vida na Terra e pensando na afirmativa de Jesus de que viera nos trazer vida, torna-se importante, imperioso mesmo, meditar na profundidade desta questão, de que ele teria vindo para nos trazer vida e vida abundante aqui na Terra. O Mestre trazia uma mensagem de vida espiritual para quem se encontrava num contexto de vida mortificada. Então, com essa proposta que ele nos faz, com essa afirmativa que ele nos faz, ele então tem por propósito o nosso despertar. Quando ele diz, eu vim para que tenhais vida, o seu propósito era que pudéssemos despertar para a realidade da vida verdadeira, da vida que não acaba, da vida que não se encerra, da vida que continua, da vida única sim, mas a vida do Espírito, com diversos períodos reencarnatórios, e este é um dos nossos períodos reencarnatórios. Então ele vem desvelar para nós a verdadeira vida, a vida abrangente, pujante, a vida maior. Essa vida, então, espiritualizada, corresponde a toda atividade que se exprime no trabalho, no bem, toda atividade que significa esperança, confiança nas resoluções de Deus. Jesus tratou o tempo todo de diversos modos, de diversas maneiras, através de diversos ensinos, sempre da vida espiritual, sempre da vida futura, sempre do que nos aguarda, a depender da nossa postura, da nossa condução aqui na Terra. Em contrapartida, a morte será indicada por tudo aquilo que alimente a traição, tudo aquilo que alimente a ignorância, a exploração do homem pelo homem, a prostituição no seu sentido profundo e amplo, o desrespeito às bases da família
indicando com isso a indiferença para com as leis de Deus. Isso significaria a nossa morte. E ainda, num outro viés, nós muitas vezes, até pela condição em que nos encontramos ainda bastante materializados, nós entendemos e agimos e nos comportamos muitas vezes como se a vida verdadeira fosse aqui. E aí então sofremos demasiadamente, nos angustiamos quando alguém parte para a pátria espiritual e fazemos leitura de morte, enquanto que nós aqui estamos muito mais mortos do que aqueles que retornam à pátria espiritual, uma vez que o corpo físico, a matéria, produz para nós um aprisionamento, cerceia para nós as nossas potencialidades, cerceia a nossa liberdade, cerceia a compreensão da nossa realidade, cerceia para nós o acesso mais amplo das nossas experiências passadas, cerceia o acesso à nossa bagagem espiritual. Então, nós aqui estamos muito mais mortos do que aqueles que retornam à vida espiritual, porque aí sim a vida é abundante. E esta morte moral que nos referimos aqui, que são os desvios do comportamento, os desvios do bem para o equívoco, representa então a morte moral. E essa morte moral, ela é fermentada frequentemente, diariamente, a todo instante, pelas paixões embrutecidas que ainda carregamos em nossa intimidade, até que haja esse despertamento, que por si não significa ainda a mudança, mas o despertar. O despertar, o entendimento, a compreensão da nossa realidade, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. A compreensão da nossa natureza é uma condição de despertos. E a partir então desse momento do despertamento é que nós iniciamos, é que nós implementamos aí de forma consciente o processo de transformação, de forma consciente. Porque de forma inconsciente, ao longo de toda a nossa história, o progresso se realizou pelo impulso das leis, pelo impulso natural das leis. Quando despertamos, passamos a fazer parte desse processo de crescimento de uma maneira consciente, mais segura, compreendendo o sentido, o significado das coisas. Então, essa morte moral, da qual Jesus se propõe a nos ressuscitar dessa morte moral, e que é fermentada pelas paixões que ainda se apresenta como realidade para nós. Não a paixão em si, porque a paixão em si é uma força impulsionadora do progresso material e espiritual. É quando ela se corrompe pelos vícios, é que ela se torna negativa. Quando ela é corrompida pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, é que ela se torna perniciosa, porque ela em si é neutra, é uma força impulsionadora. Poderemos dar para essa paixão outras qualidades do bem, do trabalho, do desejo de realização, do auxílio mútuo, do atendimento das necessidades, das carências daqueles que estão à nossa volta, das nossas próprias carências espirituais, porque ela em si é uma força que impulsiona. Então, conforme veremos,
no aspecto que estamos tratando como uma paixão embrutecida. Essa questão do Livro dos Espíritos, a 714, está assim colocada: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? A resposta que nos chega da espiritualidade é: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí a letra A, um desenvolvimento da questão 714. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. De ambas. Porque as paixões em excesso, a busca incessante pelo gozo, pela sensualidade em todos os seus aspectos, esgota, antecipa a morte física e desequilibra-nos moralmente falando. Então, quando nós não temos o equilíbrio, a moderação, na busca dos prazeres naturais do mundo, o mundo oferece prazeres naturais que deverão ser experimentados com moderação. É necessário que eles existam para que nós tenhamos algum atrativo por estar aqui no mundo. Um mundo de provas e expiações, caracterizado pelas dores, pelos sofrimentos. Se aqui não houvesse nenhum apelo, nenhum aspecto que proporcionasse para nós alguma sensação prazerosa, nós não nos sentiríamos fortalecidos a fim de aqui permanecer. Seria uma debandada geral. Então, é um recurso importante e necessário, considerando o estágio evolutivo em que nos encontramos. Agora, quando nós descambamos para o imoderado, para os exageros, para os excessos, então aí vêm as complicações na questão física e na questão moral. Jesus, então, se dirigia a quem se movia, como nós, nos corpos carnais, no plano físico, mas que padeciam de indescritíveis torturas da alma. São aqueles que venceram já aquele patamar onde as sensações puras e simples são suficientes para gerar um bem-estar, uma permanência na Terra. Muitos de nós, inclusive na atualidade, isso fica bem realçado e destacado verdadeiramente, que todas essas sensações que por largo tempo foram suficientes para nós, hoje não são. Hoje vivemos, a maioria de nós, muitos conflitos, porque insistimos em buscar o bem-estar, a felicidade em coisas que não nos preenchem mais. E isso gera conflito, porque insistimos muitas vezes até que a insatisfação é tamanha, a dor, o sofrimento é tamanho que a gente resolve buscar outros caminhos. O caminho do esclarecimento, o caminho do entendimento, o caminho da superação, o caminho espiritual. Então, Jesus veio a fim de nortear, de orientar, de trazer os seus ensinos que nos alcançaria no momento próprio de cada um de nós. O ensino está posto, está colocado. E já há mais de 2000 anos e ainda muitos de nós não o compreendemos, porque não chegamos no ponto, não estamos no ponto da maturidade do senso moral que nos permite compreender em profundidade os ensinos do Cristo.
mas que estão colocados à disposição de todos nós. Então, ele veio com todos os seus ensinos a fim de socorrer aqueles de nós que sofremos as torturas da alma, que estamos sequiosos do conhecimento, temos sede e fome do conhecimento, do esclarecimento, a fim de dar um norte diferente em nossas vidas. Nesse contexto é que representaremos, ou que apresentaremos, ou traremos de volta dois aspectos, dois recursos que são altamente favorecedores da vida abundante que Jesus nos promete. Ele veio para nos ofertar vida, e vida abundante. Mas nós estamos mergulhados nesse contexto, nessa realidade, nesse mundo muito próprio de cada um que aqui está. Nós, nessa nossa realidade, nessa busca pela condição melhor, pela paz, todos buscamos paz, todos buscamos felicidade, mas carregamos ainda muitos demônios em nossa intimidade que nos atormentam muito, que nos desequilibram em muitos momentos, que nos desnorteiam em outros momentos. Então, é para nós que Jesus traz essa proposta, e nós traremos aqui dois recursos que favorecem muito essa conquista, diante desse desafio que significa para todos nós viver aqui na Terra. Para todos nós é um grande desafio viver bem. Realizar aquilo que é correto é um desafio gigantesco. Então é para nós que estamos no corpo que traremos esses dois recursos para a nossa reflexão, que é a fé e a prece. Vamos tratar a respeito da fé e da prece. E aí resgatamos um pequeno texto do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, o item 11, Instrução dos Espíritos, que diz bem assim: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. É encantadora a capacidade dos espíritos, dos benfeitores do Cristo, de ensinar de forma sintética, de forma clara, objetiva, de trazer para nós, com uma, duas, três palavras, uma orientação tão segura como essa. Uma definição de fé que é de uma grandeza extraordinária, a definição de fé que aqui está. Inspiração divina. Olha a profundidade dessa informação, porque nós sabemos que mantemos um intercâmbio permanente com a espiritualidade, que essas duas dimensões, física e material, se comunicam permanentemente 24 horas por dia, pela inspiração. Ou aqueles que são médiuns de forma mais ostensiva, mas dentro do conceito de que todos nós somos mais ou menos médiuns, então todos, de alguma forma, nos comunicamos com a espiritualidade. Aqueles que temos essa capacidade não ostensiva, nos comunicamos pela inspiração, quando se trata dos bons espíritos, quando não, obsessão. Mas quando se trata da boa influência, nós designamos como inspiração. Então, olha só a profundidade dessa informação, porque a fé é o canal da inspiração divina. Não são dos nossos pares, espíritos medianos como nós, e nem dos espíritos mais evoluídos que nós. A fé é inspiração divina, é o canal pelo qual faremos a conexão com o Criador.
conforme está definido nessa passagem do Evangelho. Mas de qual fé nós estamos falando dentro do que aprendemos no Espiritismo? É da fé raciocinada, é da fé que tem lógica, que tem fundamento, que é fruto do estudo, da reflexão e da observação. Porque nós estudamos, nós refletimos sobre os conceitos que temos em quantidade imensa nas obras da doutrina espírita. Nós estudamos, identificamos os conceitos, refletimos sobre eles e daí observamos. Observamos o nosso comportamento, observamos o comportamento à nossa volta, observamos o funcionamento da vida física, observamos o funcionamento da natureza no seu conjunto. E essa fé é fruto, então, do estudo, da reflexão e da observação. Porque quantas vezes nós experimentamos o que eu vou dizer? Nós estudamos um conceito, refletimos sobre ele, e em dado momento alguma coisa acontece na minha vida ou na nossa vida, e aí se casa. Aí a gente conclui, nossa, isso está exatamente de acordo com o que eu estudei. E casa a experiência, a vivência com o conceito, com a teoria. E é nessa experiência fantástica que nós sedimentamos a nossa fé, porque aí faz sentido. Porque quando nós não encontramos o sentido daquilo que nós estudamos, através da experiência, fica uma fé que não suporta os reveses da vida. Porque a fé que tem essa capacidade de nos fortalecer diante das dificuldades da vida, ela precisa ser compreendida, raciocinada e checada com as experiências. Aí ela vai se sedimentando. Então é dessa fé que nós estamos falando, que ela nos retira da obscuridade, ela nos retira da ignorância, ela amplia a nossa capacidade de entendimento da vida e do seu propósito. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra daí diante das tempestades da vida. Fé inabalável, então, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É dessa fé que nós estamos falando. E então, essa fé elaborada, quanto mais ampliada, mais nos favorece essa conexão com o Pai. Porque antes que ela fosse uma fé com essa estrutura, ela estava em nossa intimidade em germe. Porque o Pai que nos criou, quando criou, colocou em nós todas as potencialidades a fim de serem desenvolvidas à custa do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. Então, nada ocorre assim, surge do nada em nós. Nenhuma das capacidades, nenhuma das faculdades, como a inteligência, como a vontade, como a fé, como o amor, todas essas potencialidades, elas são desenvolvidas. Nós já a detemos em nossa intimidade, na essência do nosso ser. Igualmente as leis divinas lá estão também. Porque todo o recurso que nós carecemos a fim de alcançar a nossa destinação está em nossa intimidade, aguardando o tempo certo a fim de amadurecer, a fim de que seja germinada, que desenvolva, que cresça, que floresça
e que dê os frutos da paz. Então, essa fé, é desta fé que nós falamos, que desperta em nós todos os instintos nobres e que nos encaminha naturalmente para o bem e a base da regeneração. É por esse caminho que alcançaremos a nossa regeneração e que, por consequência, a regeneração da humanidade, um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo feliz, que depende da transformação individual. Cada um que se transforma contribui para o conjunto e o conjunto será, então, o mundo de regeneração. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Se a fé é o canal de conexão com Deus, através deste canal de conexão estabelecemos com Ele diálogo. E então é através desse diálogo, dessa constância de comunicação, que esse orvalho divino, que por ele, por esse conduto nos alcança, aplaca em nós o calor excessivo das paixões. Porque é o calor excessivo das paixões, é o desvio, é o desvirtuamento da paixão que gera sofrimento para nós, que gera dor para nós. Então é preciso restaurar a paixão em nós, transformando-a em força ativa para o bem. E esse orvalho divino vem aplacar esse desequilíbrio, esse calor da paixão em nossa intimidade. O objetivo da prece, então, consiste em nos elevar a Deus. É o caminho, é o fio conduto, é a conexão, é por ali que a gente estabelece o diálogo com a divindade. Ela se faz presente através desse foco de luz chamado fé. Cada palavra na nossa expressão dessa comunicação com Deus, seja verbalizada, seja somente pensada, deve ter um alcance próprio. Para dialogar com Deus, não se faz necessário floreios, porque o que vale é o que nós estamos sentindo. É o sentimento que envolve o pensamento, que leva a ideia ao seu destino, é que vale. É o sentimento, não são as palavras. Não é o floreamento que se faça numa prece, mas sim o sentimento que está gerando impacto nas ondas vibratórias que canalizam e que levam a nossa mensagem ao seu destino. Então, cada palavra deverá ter em si o seu alcance próprio. Despertar uma ideia. Cada palavra precisa despertar em nós uma ideia, um entendimento, quando expressamos, quando verbalizamos ou quando só está em nossa intimidade. É preciso vencer em nós um hábito arraigado de repetição, sem ater a nossa consciência naquilo que estamos pensando ou expressando. É preciso vencer esse estágio do automatismo das nossas ações. Transformar automatismo em uma condição consciente das ações. Porque nós agimos por automatismo ao longo das nossas vidas, longos períodos de nossas vidas. Na era do primitivismo, no início do processo de provas e expiações, nós nos permitimos sempre viver por impulsos automáticos.
A proposta agora é a autonomia das nossas ações, ações pensadas, ações refletidas. Então, quando nós nos preparamos para esse diálogo com Deus, ou com o nosso anjo guardião, com os espíritos que nos protegem, quando nós nos posicionamos para esse diálogo, é preciso que ele seja consciente, que saibamos, que possamos compreender o que está acontecendo, pôr em vibração com isso uma fibra da alma, permitir que sejamos tocados por aquilo que a gente está dizendo ou pensando, que possa trabalhar juntos as ideias e os sentimentos, a fim de dar qualidade para esse diálogo. Numa palavra, a nossa prece deverá nos levar à reflexão. Essa reflexão, porque esse processo nos auxilia num outro que é fundamental para todos nós, que é o autoconhecimento. Então, quando estabelecemos esse diálogo com Deus, nós estamos também processando o autoconhecimento. Sabe por quê? Porque a gente está se voltando para si. A nossa cultura e o nosso histórico nos leva muito para o exterior, para as coisas que acontecem à nossa volta. Nós temos uma grande dificuldade de olhar para dentro, e a prece tem esse propósito, que a gente se volte para a nossa intimidade e estabeleça um diálogo autêntico, sincero, honesto com o Pai. Ele sabe tudo o que se passa em nossa intimidade. Por que a gente precisa dizer? Porque é uma forma de reconhecer a nossa carência, a nossa necessidade. É uma forma de trabalhar em nós a humildade. É uma maneira de dobrar os nossos joelhos diante do Pai. Porque Ele sabe. Mas precisamos fazer a nossa parte, indo ao encontro desse Pai maior. E a prece é esse recurso que Ele disponibiliza para nós, porque ouve todas, porque o Pai está em nós. Estamos mergulhados no hálito divino. Ele está presente em nós. É preciso reconhecer essa realidade. Então, a fé é a conexão com Deus. E uma vez conectados, o que diremos ao Pai? Ou como diremos ao Pai? É interessante isso. Em alguns atendimentos fraternos eu tive a oportunidade, e isso me gerou até um certo impacto. Tive a oportunidade em diálogo com algumas pessoas, uma ou outra, onde a gente propunha a oração como recurso restaurativo da saúde física, da saúde mental, saúde espiritual. E aí não foram poucas as vezes que a pessoa me disse assim: como eu faço? Como é que eu devo orar? Como orar? Como assim? Como é que é essa oração? Que interessante. E aí, nessa circunstância, nos propomos a orar juntos, a fim de que a pessoa pudesse perceber essa forma que não é convencional, diríamos assim. Muitas vezes o convencional é a repetição de fórmulas. Agora, essa maneira, essa busca dessa conexão direta, o Espiritismo nos ensina. Jesus nos fala e o Espiritismo reafirma. O Espiritismo amplia. O Espiritismo esclarece. Uma aplicabilidade em nossas vidas dessa prece. Os Espíritos desenvolveram cada uma das frases, ampliando o sentido dela, esmiuçando, porque capacidade de síntese na fala e na compreensão é atributo de espíritos elevados. Nós precisamos da multiplicidade das palavras, em função da nossa limitação de compreensão.
levando isso em conta, os bons espíritos, sob o comando do próprio Cristo, o Espírito de verdade, nos falaram sobre o desenvolvimento de cada uma das frases, conforme veremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já nos toca a fibra do coração, se repetirmos com atenção. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Soa diferente quando falamos com devoção. Sentimento soa diferente em nós. Toca a fibra do coração, alcança o objetivo. Cremos em Ti, Senhor. Cremos em Ti, Deus, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade, não é assim? Quando observamos o nosso corpo, o funcionamento dele, a perfeição dos órgãos, como eles se comunicam, como a vida se expressa fisicamente na natureza, uma semente se transforma numa árvore frondosa. Quando nós observamos o florescer na primavera, nas suas estações perfeitas, os mundos que giram em torno de uma estrela maior, numa perfeição absoluta. Quando observamos tudo em torno de nós, a nossa vida, a continuidade dela, os laços que nos atraem, o magnetismo que nos aproxima uns dos outros conforme a nossa necessidade. Nós nos atraímos conforme nossa necessidade e pelos sentimentos que nutrimos uns pelos outros. Quem inventou isso? Então, quando paramos para refletir na vida, conforme ela acontece à nossa volta e dentro de nós, cremos em Ti, Senhor. Então é santo, é o Pai perfeito, é o Pai maior. Cego, portanto, é aquele que não reconhece essa grandeza. Orgulhoso aquele que não glorifica a Deus. E ingrato aquele que não rende graças a Deus. Porque Ele é o Pai maior, Criador de tudo e de todas as coisas, a perfeição absoluta. Conforme a gente pode observar, nós não acessamos, nós não compreendemos Deus, mas nós temos condições de imaginar, sob alguns aspectos, pela grandeza que está à nossa volta. Venha o teu reino de amor. De que maneira virá? Quando nós não nos afastarmos de suas leis que estão em nossa consciência, quando cumprirmos as leis, porque todas as nossas ações, sem exceção, elas são precedidas de um sinal. Faça ou não, a consciência diz, porque a lei que rege nossas vidas está em nossa intimidade, porém temos liberdade, escolhemos esse ou aquele caminho, o que nos trará a devida consequência. Lei de ação e reação é lei também. Então, nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis, que é a expressão de Deus em nossa intimidade. A expressão de Deus em nossa intimidade são as próprias leis. E as potencialidades que Ele nos concedeu a fim de que a gente compreendesse a lei, à custa do nosso esforço, do nosso desenvolvimento. Então, quando nós não nos afastarmos das leis de Deus, haverá paz no mundo. Por quê? Em vez de maltratar aqueles que estão à nossa volta, nós faremos o bem àqueles que estão à nossa volta. Ao invés de espezinhar o fraco, nós sustentaremos o fraco. Dessa maneira, nós evitaríamos todos os males e o reino de Deus estaria dentro de nós, no maior esplendor. E estando dentro de nós, as nossas ações sendo regidas pelas leis, de forma clara, objetiva, segura, serena, o mundo seria melhor.
Então, venha o teu reino, de acordo com a nossa transformação. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dizemos isso maquinalmente, porque quando o calo nos aperta, a gente já se revolta. Nós nos negamos a essa submissão no dia a dia. Quando uma vírgula sai do ponto, nós ficamos revoltados. Então, nós, conscientemente, não estamos submetidos à vontade de Deus. Esse é um grande desafio para nós aqui, porque se cremos nele absolutamente, estaríamos submetidos às suas vontades, porque sabemos o que ele faz por nós. Então, fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixas aos teus decretos. Olha que desafio. Olha o impacto dessa frase que a gente fala muitas vezes. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho. Não pode ser diferente, porque o trabalho é precursor do progresso. É através da vida ativa, é através do trabalho que nós desenvolvemos as nossas capacidades. É através do trabalho que o progresso se estabelece, o progresso físico, o progresso moral. O trabalho contribui sobremaneira, então nós precisamos do trabalho além da manutenção da vida na Terra. Então, rogar a Ele as possibilidades do exercício do trabalho para que tenhamos o pão de cada dia. Porque é lei, o trabalho é lei. Então, que possamos rogar coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto desse trabalho. E também nos dá a coragem de aceitar que outros tenham diferente do que nós temos, que o outro tenha o que a gente gostaria de ter e que por uma circunstância que está conforme a nossa necessidade não é permitido que tenhamos, porque não seria bom para nós. Esse entendimento, essa compreensão nos dá condições de não sentir nem inveja e nem ciúme diante de alguma coisa que gostaríamos e que não podemos ter, e nem por isso julgar que Deus esteja sendo injusto conosco. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Aqui não é fácil. Aqui não é fácil. É um grande desafio, sabemos que é um grande desafio. O que se espera com esse entendimento é que, com que direito reclamaríamos a indulgência, a compreensão e o perdão do outro se a gente não tem a disposição para agir da mesma forma? Olha como está tão amarrado esse entendimento. Olha o que Jesus queria nos ensinar com essa frase. E que recurso que nós temos para bem compreender essas circunstâncias, de que nós, que aqui estamos, espíritos imperfeitos, em processo de provas e expiações, que passamos por várias e várias experiências, que não sabemos o que fizemos e nem é bom saber, basta observar as nossas tendências. E que se hoje a gente ainda machuca, se hoje a gente ainda ofende, a gente maltrata, como será que foi um tempo passado? E assim fomos conquistando muitos inimigos. E hoje então nós estamos aqui submetidos a situações, a circunstâncias, onde temos a oportunidade de nos colocarmos em prova ao tempo em que a gente expia os nossos enganos, os nossos equívocos, em situações que não tem jeito. A expiação, ela fica caracterizada por situações
que, ai meu Deus, não tem solução. A paciência, a resignação e a fé, para que tenha o seu tempo. A expiação é uma circunstância que, por mais que a gente busque, ela não acontece no tempo que a gente queira, não é simples de resolver. É como uma imposição. É uma situação em que a gente fica tão amarrado que a gente não sabe o que é pior. Se eu fizer isso, é pior do que isso que eu estou passando ou vivendo? A prova é diferente. Toda expiação ensina. Toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação. Porque a expiação é uma contingência, não tem solução. Ou a solução que a gente gostaria de dar. Constitui, então, parte das nossas provas terrenas as perseguições. Aqueles que não nos perdoaram. Aqueles que guardaram mágoa, ressentimento. E nós guardamos culpa. E essa condição dá o plugue. Eu tenho a culpa porque eu ainda não reparei. Então isso me vincula ao meu perseguidor. Devemos então recebê-lo sem queixumes, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, porque uma vez vencida, uma vez passada por aquela experiência, ela não irá se repetir, porque a dor não existe pela dor. A dor é um processo reeducativo. Se a dor existisse pela dor, Deus não seria bom. Se estivéssemos submetidos a um processo doloroso, sem causa, Deus não seria justo. Então a dor não existe pela dor. A dor tem um propósito, nos ensinar alguma coisa. Uma vez aprendido, ela perde o seu sentido e desaparece. Simples assim. Então, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos dissestes, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Não é pela justiça que a gente quer que aconteça na vida do outro, é pela justiça que está acontecendo em nossa intimidade. Estamos nos equilibrando com a consciência que é o nosso juiz. Só nos dará paz quando nós estivermos quites com ela. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. É uma decorrência da anterior, porque em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Então, não é o outro que é mau, por isso ele me influencia, ele é mau. Mas ele me influencia porque eu tenho mal proporcional em minha intimidade. Então, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Então, só é irresistível uma tendência negativa em nós porque nós temos satisfação naquela tendência. Senão, não seria mais irresistível. Aquilo que não é mais um apelo em nossa intimidade, não se faz irresistível para nós. Desde que temos a vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Porque é preciso ter essa postura de reversão. O mesmo mecanismo que alimenta o mal e atrai as influências negativas é o mesmo que alimenta o bem e traz as influências positivas. Só depende da vontade. É esse o mecanismo. Só depende da nossa vontade. Assim seja. Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem para o bem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita,
que em todas as coisas nos escapam à compreensão. Se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. É um ato de submissão à vontade de Deus, porque nós somos quais crianças. Não sabemos ainda o que é bom para nós, mas Deus o sabe. Nos entreguemos a Ele, na sua paz, nos seus cuidados. Muito obrigada.